Vocês já perceberam que na sociedade em que vivemos, parece que só há dois caminhos a seguir? Na religião, não é diferente. A história conta que muitos daqueles que questionaram o dogma ou simplesmente escolhiam não seguir esse dogma, a igreja capturou, torturou, baniu, matou. Portanto, será que nossas escolhas são realmente nossas? É exatamente do que se trata o vídeo de hoje. Sobre como a fé imposta em nossa vida pode afetar nossas escolhas e definir quem somos. Mas antes, já deixo aqui a seguinte reflexão. Você, religioso, a sua fé não é uma escolha, nunca foi uma escolha. Ela sempre foi imposta, além de ser geográfica, pois se você que mora no Brasil e se afirma cristão, é porque no Brasil a crença predominante é o cristianismo. Se você tivesse nascido em qualquer país árabe, por exemplo, você estaria defendendo Alá, exatamente como você defende o seu Deus, que nem nome tem, diga-se de passagem. É apenas um ser imaginário, assim como a fada do dente e o Papai Noel são para as crianças. Mas, bora lá para o vídeo de hoje. A fé, em sua essência etimológica e filosófica, vai muito além da mera concordância intelectual com um dogma. Ela se manifesta como uma profunda camada de identidade, moldada por tradições herdadas, memórias afetivas e pela necessidade intrínseca do ser humano de encontrar ordem em um espaço incompreensível. Historicamente, diante da complexidade do universo, cujas leis e origens desafiavam a compreensão das primeiras civilizações, a figura de um deus ou deuses emergiu como uma explicação para o inexplicável e também uma âncora psicológica e existencial. Atribuir o desconhecido a uma força divina permitiu que a humanidade navegasse pelo medo do caos, transformando o vazio do incompreensível em um espaço de propósito e proteção. No entanto, como observado no dia a dia em nossa realidade, essa mesma fé muitas vezes deixa de ser fruto de uma escolha racional e passa a ser uma programação emocional absorvida na infância. E eu já vou exemplificar melhor esse ponto daqui a pouco. Pois essa fé é uma estrutura tão enraizada na própria biografia do indivíduo que qualquer questionamento externo deixa de ser ouvido como um argumento lógico e passa a ser sentido como um ataque pessoal. Podemos ilustrar de forma bem simples a dinâmica da fé através de uma metáfora de uma fundação arquitetônica. Imagine um edifício super alto que representa a vida de uma pessoa. A fé atua como as estacas, os pilares sobre a terra que dão estabilidade a toda a estrutura. Quando a ciência ou a filosofia lançam perguntas sobre essas bases, o indivíduo não teme apenas a dúvida em si, ele teme o colapso completo do edifício sobre o qual construiu sua realidade, baseado na fé, no dogma e em seus afetos e seus medos. Ao longo da história, as instituições religiosas muitas vezes ergueram muros dogmáticos para blindar essa dúvida, ensinando que a dúvida é um sinal de fraqueza ou uma ofensa divina. Contudo, uma perspectiva madura e verdadeiramente resiliente compreende que o ato de pensar e questionar não diminui o sagrado, mas o ilumina. Afinal, uma convicção sólida não precisa de proteção contra perguntas, pois apenas aquilo que é genuíno e resiste ao peso do porquê consegue se sustentar por si mesmo, deixando de ser um refúgio baseado no medo para se tornar uma escolha consciente de conexão com o intangível, para quem, claro, faz essa escolha. O desenvolvimento da fé ao longo da vida humana, assemelha-se a uma jornada de cultura e emoção, que começa muito antes da capacidade de discernimento crítico do indivíduo. Na infância, a fé se manifesta de forma puramente relacional, onde a criança não escolhe por convicção. A fé na criança é imposta, associando a ideia do sagrado à voz protetora da mãe, as canções de ninar com tema espiritual e a rotina diária dos rituais familiares, como a oração antes das refeições, a missa ou o culto do domingo. Nesse estágio inicial, o Deus invisível é uma extensão natural do ambiente acolhedor do lar, uma figura que oferece conforto diante do desconhecido e que é aceita sem filtros.
pois a mente infantil opera na confiança absoluta de seus cuidadores. À medida que o indivíduo transita para a juventude e a vida adulta, essa fé herdada passa por um processo de institucionalização interna, transformando memórias afetivas em pilares de identidade pessoal e social, onde pertencer àquela comunidade de crença se confunde com a própria definição de quem a pessoa é, pois o dogma está tão enraizado que o indivíduo se identifica com aquela fé no qual se tem a ilusão de que foi uma escolha. Mas não foi. É exatamente nessa transição que a religião desempenha seu papel mais sofisticado de blindagem cognitiva, antecipando-se aos questionamentos naturais que surgem com a maturidade intelectual. Para proteger o dogma da dúvida, os sistemas religiosos constroem uma barreira psicológica baseada no medo e na proibição do pensamento crítico, utilizando narrativas que associam o questionamento à rebeldia, ao pecado ou à fraqueza. Expressões e conceitos impostos funcionam como travas de segurança mentais, ensinando ao fiel que certas fronteiras do conhecimento não devem ser ultrapassadas e que a razão humana é limitada demais para julgar a vontade divina. Essa blindagem cria um paradoxo na vida adulta. O indivíduo desenvolve autonomia para gerenciar sua carreira, suas finanças e suas relações baseando-se na lógica e na evidência, mas é condicionado a paralisar essa mesma capacidade crítica quando se depara com as contradições que naturalmente se transformam em questionamentos de sua própria crença. O medo do castigo ou da exclusão social daquela comunidade de fé faz com que o adulto prefira o conforto das respostas prontas à angústia das perguntas, perpetuando uma espiritualidade que, por ter sido protegida artificialmente de qualquer teste de resistência intelectual, muitas vezes sobrevive não por ser verdadeira, mas pela eficácia de sua programação emocional. Pois é na emoção que a religião ataca. Pois não há outra explicação para que um grupo de pessoas se unam para adorar uma divindade que eles nunca viram, mas tenha certeza de que essa divindade está ali em algum lugar. E se você ousa dizer o contrário, o louco é você, que apenas raciocinou com lógica. É exatamente por isso que nos dias atuais, em geral ateus, mas muitos outros como agnósticos, praticantes de outras crenças, ou simplesmente uma pessoa sem nenhuma religião, são vistos pelo nosso sistema como rebeldes. Apesar do Brasil ser um estado laico pela nossa Constituição, ainda se vê muitas manifestações religiosas em órgãos públicos, onde se há uma cruz representando o cristianismo. Os cristãos evangelizando em espaços públicos e perturbando o sossego alheio. E claro, se você não é praticante da mesma crença que eles, você naturalmente é visto como um inimigo da religião, pois a dúvida e o questionamento não fazem parte do vocabulário dos religiosos, mas apenas a obediência cega. Porém, estou muito contente e, assim como você, abandonei a religião. Passei a questionar as inconsistências da crença e passei a fazer parte do lado que não se deixa manipular mais por dogmas e, claro, estou sempre questionando. E assim encerro esse vídeo de hoje. Deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para acompanhar os vídeos futuros. Um grande abraço e até a próxima.